Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo novo aí pro canal, acho que sempre nessa pegada aí de trazer vídeos curtos, mas totalmente focado em mão na massa, na prática aí com esse apelo visual para a gente reforçar aí conhecimentos que a gente usa e precisa aí no nosso dia a dia. Acho que é importante para quem está começando, para quem quer dar aquela relembrada, então eu vou sempre estar trazendo vídeos com esse foco. E hoje não vai ser diferente. O vídeo de hoje é muito mais no início de uma série, trazer aí os princípios do Solid. Eu acho que na prática é importante para a gente ter esse reforço. E muitas das vezes acho que a gente já está no automático, a gente faz sem perceber, mas é muito importante saber o porquê a gente está fazendo. Então hoje a gente vai começar aí pelo primeiro princípio, que seria o de responsabilidade única. Ele é o mais, não o mais simples, mas eu acho que é o mais importante de todos eles. Acho que no final, querendo ou não, todos vão orbitar ele, né, de certa forma, como um fechamento de ciclo. De forma resumida, explicar aí o que é o Solid. Eu acho que muita gente pode estar caindo aqui de paraquedas e não saber o que é Solid, então um resumo bem breve. O Solid, na realidade, ele é um acrônimo de princípios, 5 princípios para desenvolvimento de aplicações aí, são fundamentais para desenvolvimento utilizando orientação objeto. E a ideia dele é garantir que durante todo o ciclo de desenvolvimento de um software a gente garanta um código que seja fácil de dar manutenção, que seja extremamente flexível para adaptar e criar novas funcionalidades e que ele seja totalmente propenso a ser escalável. Então é de fato a ideia de criar um código saudável, sustentável. Então no vídeo de hoje, como a gente vai começar pelo primeiro princípio aí, que seria a responsabilidade única, vamos lá para o código lá que a gente consegue ter uma visualização mais bacana. E aqui no código vou manter uma única solution para todos os exemplos. E no final, quando a gente passar por todos aí, eu faço a disponibilização do repositório, até para caso alguém queira seguir algum exemplo, até para poder brincar, fazer uns testezinhos aqui também, mas é bem simples. Então vamos seguir lá. Na realidade, o exemplo aqui ele é bem claro e bem simples. Foi criar uma estrutura de um fluxo de vendas. É óbvio que a gente não vai fazer a implementação de um fluxo completo aqui, uma integração com o banco de dados, acho que faria muito moroso, né, para esse exemplo simples do Solid, mas acho que para o futuro a gente pode fazer um desenvolvimento um pouco mais complexo juntos, acho que é bem bacana também. Mas a ideia aqui é demonstrar o fluxo de como ficaria o fluxo incorreto e o fluxo seguindo de forma correta e toda a parte da responsabilidade única. Então aqui a gente até pode ver que o comportamento é bem igual. Então no fluxo incorreto, como ficaria? Então imagina que a gente tem que fazer aqui no nosso fluxo de vendas o registro de uma venda. A gente precisa salvar essa venda num banco de dados e no final a gente precisa fazer um disparo de um e-mail para poder fazer a notificação dessa venda. Então pensa que aqui no registro da venda eu posso estar publicando isso numa fila, chamando uma API de terceiro, algum tipo de integração. Isso pode ter um impacto negativo na minha aplicação. Então imagina que de forma incorreta eu criei um único método, então vamos chamar ele aqui de registrar a venda, né? Ele aqui até criei a separação de pastas aqui para ficar mais visual. Então imagina que num único método eu tenho um registrar a venda e nele eu faça os 3 fluxos. Então imagina que eu faço o registro da venda, que eu faça o salvamento da venda no banco de dados e envio também a notificação por e-mail dessa venda. Então quando a gente pensa em responsabilidade única, eu acho que para fluxos pequenos às vezes é muito tentador a gente fazer tudo de uma única vez. Eu sei como é isso, a gente está sempre brigando com o prazo, né? O prazo é sempre nosso inimigo, então a gente sempre vai pensar, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode ser aí, a gente pode estar, na verdade, dando um tiro no próprio pé. Então é muito importante que a gente se atente aí a isso. Então, de forma incorreta, o que a gente pode ver aqui é que a gente não tem uma separação de responsabilidade. Então, um único método ele fica responsável por todos eles. Então, imagina que aqui no final desse meu método eu tenho um retorno válido, que seria fluxo concluído e tudo mais. Se eu tenho uma única linha, eu poderia, de fato, fazer uma implementação de try-catch ou algo até um pouco mais fácil de visualizar o erro, mas ainda assim a gente não estaria seguindo aí um princípio fundamental até muito básico e a gente teria muitos problemas no final, ainda mais talvez numa squad com muitos desenvolvedores. Isso sempre pode ser um problema, muitas equipes, então é muito bom se atentar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né, para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Então essa seria a forma incorreta de utilizar aí o fluxo de desenvolvimento, onde a gente não usa aí o básico aí da segregação, né, da separação única de responsabilidade. Isso oferece aqui, na verdade, até um desafio, que seria um código extremamente acoplado. Então toda vez que estivesse falando de registrar uma venda, eu teria que mexer nesse método e até o risco da gente alterar alguma funcionalidade que não tenha um impacto bacana seja muito sério. Então acho que a ideia do desacoplamento, de separar as responsabilidades de cada fluxo,
fluxos são extremamente importantes. Então, quando a gente cai aqui no fluxo correto, o que a gente está, na verdade, fazendo aqui? A gente está entendendo que no nosso fluxo de vendas a gente tem 3 etapas. Então, a gente registra, a gente salva e a gente notifica. Então, a ideia de separar as responsabilidades é nada mais nada menos do que a gente criar, desacoplar cada método com sua única responsabilidade. Então, quando a gente fala de registro de venda, a gente vai ter um método responsável unicamente por registrar essa venda. Então, se aqui eu preciso publicar isso numa fila, se aqui eu preciso fazer uma integração, como eu já tinha falado antes, a gente pode fazer toda essa separação. E dentro desse meu módulo aqui totalmente desacoplado, eu posso ter novas responsabilidades únicas. Então, imagine que no registro da venda eu tenha 3 etapas, então eu posso desacoplar isso aqui em outros 3 métodos. Então, pense no primeiro princípio de separar a responsabilidade, não com simplesmente separando um método ou separando uma classe, deixando ela totalmente desacoplada. Pense em negócio. Acho que isso até vai levar você a um novo nível de percepção de arquitetura. Então, poxa, onde eu estou fazendo toda a lógica do meu sistema, acho que onde está a minha camada core, eu não posso estar trabalhando com minha infraestrutura, não posso estar lidando com banco de dados ali. Então, isso hoje, quando a gente pensa até mesmo em segregar a arquitetura, a gente fazer a separação ali, é muito mais que separar em pastinhas. Vamos pensar sempre na ideia de responsabilidades. Então, o que a gente fez aqui foi basicamente separar o nosso fluxo de venda em 3 módulos com responsabilidades totalmente únicas. Então, quando a gente pensa no princípio de fato que eu preciso ter um motivo único para poder modificar aquela classe, seria basicamente isso. Então, se eu preciso alterar alguma coisa no registro, eu não tenho que vir em todos os meus módulos e fazer uma alteração. Eu posso vir simplesmente no meu registro e fazer essa alteração. Então, o mesmo vale para salvar no banco de dados a minha venda e o mesmo serve para poder fazer a notificação da minha venda. Então isso traz ali uma percepção de que você tem muito cuidado com o seu código. Acho que para quem está olhando de fora, percebe-se esse cuidado. Acho que além da saúde, pensando mais em como você é visto durante o seu dia a dia de desenvolvimento, e traz aqui um comprometimento muito grande com qualidade do código que você está escrevendo e responsabilidade de saber que alguém vai tocar no seu código em algum momento e seu código também ele precisa ter essa visão de, poxa, hoje eu atendo 10 clientes, amanhã eu posso atender 100 e pode surgir mais 10 features, 100 features e seu código está pronto para isso. Por isso que o primeiro princípio ele é tão importante, ele precisa ser lidado com muita seriedade, porque querendo ou não, todos os outros vão orbitar em volta dele. Então é muito importante que a gente entenda aí basicamente para que ele serve e não entender que o princípio está totalmente voltado a código, classe e método. Tente pensar em responsabilidade única basicamente para tudo que você estiver lidando durante o desenvolvimento de aplicação. E um insight aí que você leva até isso para a vida, tá? Se você separar as responsabilidades certinhas aí, acho que você tem muito a ganhar. Então, galera, é isso. A ideia foi realmente trazer um vídeo mais curto, bem direto ao ponto, ali mostrando como ficaria o método de forma correta e incorreta, até mesmo para a gente avaliar o que a gente está fazendo aí no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, chato pra caramba, mas gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí, um comentário. Acho que isso é muito importante. Vou deixar aqui em algum lugar um linkzinho para outros vídeos meus. E esse vai ser o início de uma série sobre Solid, então vou tentar trazer aí ao longo dos dias todos os outros princípios. Então curte aí, deixa o sininho aí, fica ligado aí que vai ser bem bacana ter você comigo. Valeu!